Oi pessoal, eu tô aqui em um vídeo de Solo Leveling Arise para explicar para vocês sobre a mecânica aqui de summonar sombras. Vou estar explicando tudo certinho, como que você summona sombras, se vale a pena liberar todas as sombras ou focar em uma. Tudo que envolve aqui o sistema de sombras. Bom, vamos começar pelo básico, que é summonar sombras durante a partida. Você tem aqui, ó, no canto inferior direito, escrito penumbras. As penumbras basicamente é como se fosse uma mana que você utiliza dentro da partida para estar summonando. Você tem um scaling aqui de penumbras, você aumenta, eu vou mostrar certinho para vocês. E para recarregar essa penumbra, basta que você faça qualquer fase que tenha o Sung. Então, completou uma missão do modo história, se você tiver com pouca penumbra, vai regenerar penumbra. Se você fizer portal aqui com o Sung, vai regenerar penumbra. Então, tudo que você faz com o Sung regenera ali as penumbras, que é nada mais, nada menos, como eu disse, um mecanismo de mana ali para você estar summonando as sombras durante a partida. Algo aqui também é que as sombras, ela marca aqui, ó, penumbras usadas. Conforme você upa, aumenta o consumo de penumbras, tá? Então, o Igris aqui, por exemplo, consome 200 penumbras e eu já tenho o Iron, consome 200 também. Dá pra gente levar até 3 sombras em uma partida. E cada sombra consome, respectivamente, seu número de penumbras. Então vocês veem que eu tenho duas. Ele até marca aqui, ó, total de penumbras consumida 400. Se eu colocar um terceiro aqui, pego, por exemplo, o Baruca, vai ser mais 200, caso ele esteja também no nível 1. Então eu vou consumir 600 penumbras. Se eu upar o Igris, vai para 700 penumbras com 3 bonecos. Então consome pelos 3, tá? Não é como se fosse, tipo, consumir só as 200 ali e summona mais de um. Vou chamar de general aqui as sombras maiores. Então, basicamente em relação às penumbras é isso, não tem nada muito complexo. A gente tem aqui o nível do exército, que ele vai aumentar a habilidade de luta do nosso exército em geral, né? A gente não summona apenas as sombras maiores aqui, a gente summona também alguns minionzinhos, né? Que são arqueiros, guerreirinhos ali, aqueles como se fossem os NPCzinhos ali das sombras. A gente consome esse fragmento para upar, que é energia de sombra. A energia de sombra a gente vai estar dropando aí conforme a gente faz portais. No meio de lá, a gente vai estar conseguindo aqui esse recurso para estar vindo aqui e upando o nível do exército. Além de aumentar a força do exército, a gente aumenta também o número máximo de penumbras que a gente pode acumular. Então vocês veem que eu tô com 6.000 penumbras e se eu upar aqui eu posso acumular até 700 penumbras. Isso aí aumenta justamente porque aumenta também o consumo de penumbras conforme a gente aumenta os membros ali do nosso exército, né? Pode ser até 3, e aumenta também o consumo de penumbras conforme a gente upa os generais aqui, por assim dizer. Outra coisa também, conforme a gente upa general, a gente aumenta aqui, tá vendo? A capacidade máxima lá do nível do exército. Então, tá no nível 10 aqui, vocês podem ver porque eu tenho o Iron, que me dá mais 5 de nível de exército, e eu tenho o Igris, que dá mais 5, totalizando aí 10 pontos de nível de exército. Se eu upar o Igris, vocês veem que eu ganho mais 2 pontos de exército, então iria para 12. Isso daqui você já pode estar se perguntando, poxa, então é interessantíssimo que eu libere todas. E sim e não, tá? Eu vou explicar por quê. Quando você libera a sombra, você ganha 5 já, né, de nível de exército. Porém, o que eu recomendo, para comprar uma sombra, custa 100 aqui, tá vendo? E se eu não me engano, começa a aumentar o preço conforme eu vou comprando mais. Então, se eu vim aqui comprar o Baruca por 100, eu acho que o tanque ele passa a custar 150. Eu não vou afirmar isso, que eu não liberei ainda a minha terceira sombra, mas pelo que eu me lembro é assim, tá? Deixa aí nos comentários se não, se continua custando 100. Ainda assim, mesmo que custe 100, o que eu recomendo é que você compre as suas 3 sombras iniciais para você já pôr no time, porque aí vem os 3 guerreiros, ajuda muito quando você summona, e aí você comece a upar pelo menos para a segunda aqui, ó. Você vai fazer a primeira melhoria e vai fazer a segunda melhoria para obter uma skill a mais aqui do personagem. Eu vou ler certinho as skills, falar quais sombras vale a pena, mas essa é a minha recomendação, tá? Até porque liberando 3 sombras, você já pega nível 15 aqui de exército e upando aí elas, você vai pegando mais 2.
Vocês vão reparar ó, que só para pôr no nível 10, eu precisaria ao todo de 2150 aqui de energia de sombra. É muita coisa, tá? Então não acho que você vir aqui liberar tudo só para poder upar mais o nível do exército vai te ajudar tanto, que você não vai conseguir chegar no nível máximo aqui do crescimento de exército com tanta facilidade. E você vai perder muito potencial. Comprando esses dois aqui, por exemplo, o Tusk, que vem na próxima atualização, você ia comprar os dois e já era o suficiente aí para você dar praticamente 2 ups aqui no Igris, né? Ou pelo menos um e ficar faltando aí já mais um pouquinho. Ou por exemplo, um nível do Igris e um nível do Baruca. Então, minha recomendação é essa, pega 3 e começa a focar nesses 3 que você pegou. Em relação aos generais então, eles têm mecânicas aqui, vocês podem ver que é a autoridade de sombra, cada um vai dar uma passiva para o time, eu vou ler certinho com vocês, mas eu já adianto que, na minha opinião, o Igris é a sombra que sempre vai ser o líder dela, é a sombra que você posiciona aqui no primeiro lugar, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tá posicionado aqui como líder, tá vendo? E é o buff dele que tá ativo, inclusive aparece aqui. Se eu posicionar o Iron, aí eu ganho o buff de PV. Mas das que mais vale a pena é o Baruca, que aumenta ataque, e o Igris, que aumenta a taxa. Entre ataque e taxa, na minha opinião, é melhor taxa, já que normalmente, principalmente no começo do jogo, mas até mesmo no late game, a taxa acaba sendo superior do que você ter ataque. A não ser que lá no late game a sua build já esteja com 100% de taxa. Aí você coloca o Baruca. Bom, partindo aqui para as sombras, então eu vou estar falando com vocês qual que na minha opinião vale a pena. Vou já ver no nível máximo e na minha opinião a que mais vale a pena é o Igris. Ele para mim é indiscutivelmente a melhor. Eu não vou dar tanta atenção porque normalmente aqui as skills causam dano baseado no ataque do Sung, então tem as 3 primeiras elas não tem muito segredo, ele vai e vai dar dano, é isso. Aqui, que já é uma habilidade que normalmente começa a ter efeito, a penúltima ali, ele vai causar dano de 321% e ele vai infligir sangramento no inimigo. O sangramento vai causar um dano adicional de 0.6 do PV total do inimigo a cada 3 segundos por 30 segundos, ou seja, isso vai ticar 10 vezes, causando 6% do dano, de dano, né? Que seria equivalente ao PV desse inimigo. Ele vai perder ao todo 6% do PV. Pode parecer pouca coisa, mas contra um boss que tem muito HP, ele perder 6% do PV dele vai ser praticamente 2 barras de vida só nessa brincadeira aqui de sangramento, fora que o Igris vai estar lá batendo também. Já nessa skill aqui, o eixo de lâmina, que é aquela que ele ganha depois da segunda melhoria, ele vai causar 415% de dano e dá um buff de aumento de ataque de 100%. Eu não vou afirmar, mas eu acredito que esse buff vai pro personagem, seja o caçador, seja o Sung. Por quê? Todas as skills são baseadas no dano do ataque do Sung ou do caçador, caso você esteja em uma fase de caçadores. E aqui vocês podem ver que ele fala tanto em cima quanto embaixo, que é 415 do ataque do usuário e aumenta o ataque do usuário. Então acredito eu que ele não aumente o ataque dele, né, do Igris, mas sim do jogador. Isso porque quando normalmente é um buff para sombras, ele menciona, ó, tá vendo? Ele aplica as sombras. Então, acredito eu que seja o Igris, mas como eu não liberei, eu não posso afirmar. Se você já liberou ou testou no canadense, deixa aí nos comentários se esse buff vai pro jogador ou se é pra sombra. Se for pro jogador, melhor ainda, mas mesmo que seja pro próprio Igris, ainda assim, pra mim ele é a melhor sombra, junto aqui do nosso queridíssimo, que já entra aqui também como a segunda prioridade, o Baruca. Ele vai ter muito dano aqui nas suas skills, assim como o Igris tem, por exemplo. Ele só não tem efeito aqui na sua penúltima skill, mas na sua última ele segue também, né, que é aquela skill que ele também vai liberar na segunda melhoria. Ele vai vir aplicando também um aumento de ataque de 100%, que aí entra no mesmo critério lá do Igris, tá? Se você já liberou, já sabe, deixa aí nos comentários se o buff ele é pra sombra aqui, né, aumenta, por exemplo, o ataque do Baruca, ou se vai pra você. Porque senão seria 2 buffs aí já de ataque de 100%, um do Igris e um do Baruca. Mas nesse critério aqui eu realmente não vou afirmar. Eu já coloquei em inglês também e ele continua falando que é o ataque do usuário. Então
Não sei dizer se ele buffa ele mesmo ou se buffa o jogador. Bom, entrando aí então pro critério que é a nossa terceira sombra, tá? Prefiro o Iron. Vou ler certinho com vocês. Mas eu já adianto que é muito gosto, tá? Os dois são praticamente no mesmo nívelzinho ali, tá? Nem fede nem cheira. Vamos lá. Vou começar pelo tanque. O tanque ele vai ter bem mais dano do que o Iron, porém o Iron traz mais utilidade. O buff aqui de autoridade de sombra do tanque é que a defesa de todos os membros da equipe aumenta em 10%, como eu disse, a maioria das vezes você vai usar o Igris. Nas skills aqui vocês percebem que ele tem um scaling gigantesco, tá? Bem grande. Aí aqui na sua penúltima, ele causa 382% e ele aplica no seu último ataque do seu combo atordoamento. Que seria bem legal. É legal, porém é por 1 segundo. Não é tão útil assim, tá? Mas é legal. E aqui na sua Suprema, que ele libera, né? Suprema entre aspas, na sua última skill, ele libera quando você faz o segundo upgrade dele. Ele causa 517% de dano e ele aplica um efeito de aumento de defesa. Então ele aumenta 40% da defesa de todas as sombras. E aqui ele menciona que é para sombras. Então ele dá muito dano e aumenta a sobrevivência das sombras. Vamos partir então aqui pro Iron. Ele tem bem menos dano mesmo comparado ao tanque. Na verdade ele é a sombra com menos dano. Mas aqui na sua penúltima skill, além de causar dano, ele aplica redução de defesa no inimigo de 12%. E aqui na sua última skill, que ele também libera com o seu segundo upgrade, além de causar dano, ele passa um escudo para a equipe inteira. E esse escudo é proporcional a 10% do PV máximo do usuário e vai durar por 10 segundos. Como eu disse, passar um escudo para sombras acaba sendo melhor, na minha opinião, do que aumentar a defesa delas. Além de que reduzir a defesa por 12% durante 10 segundos, na minha opinião, é mais útil do que stunar por 1 segundo. Então, para mim, o Iron acaba sendo melhor do que o tanque, tá? Mas o tanque causa mais dano, então, sinceramente, eu acho que é bem opcional. Vai na que você gosta mais, que ambas vão ser muito boas. E algo que eu acabei não mencionando é em relação ao sistema aqui que tem, assim como nos caçadores, que dá pra gente ir melhorando aqui, né? Crescimento e melhoria. Isso daqui aumenta a habilidade de luta do exército e é uma forma de você aumentar a força. Porém vocês percebem que segue a mesma mecânica dos caçadores. Quando você chega aqui nas partes que muda de cor, além dele consumir, né, o item mais raro, ele consome também o antigo e vai ficando bastante, ó, tá vendo? 305 do antigo, e aí começa aqui o roxinho e vai consumindo do azul e do normal, então é bem difícil de upar. Eu recomendo, escolhe o Igris e o Baruca ali e upa os dois proporcional. Não upa a terceira porque vai vir sombra nova e pode ser que você goste mais da nova. Agora, o Igris e o Baruca são muito bons, eles dão muito dano, então vale a pena. Porém, ainda assim, upe de forma proporcional. Vem aqui, por exemplo, e libera todas as verdes do Igris e libera todas as verdes do Baruca. Todas azul do Igris, azul do Baruca. Porque senão, por exemplo, só para fazer um aqui do azul, você vai consumir recurso suficiente para deixar o Baruca com os 3 coisinhos verdes já. Então, você ganha bem mais força aumentando proporcionalmente essas duas. Eu recomendo que você upe primeiro assim 2 sombras, tá? A não ser que, por exemplo, chegou o Tusk é muito forte, aí você upa ele também. Mas do tanque do Iron eu não recomendaria você gastar muito recurso, porque tenho certeza que vai chegar sombras melhores. Bom, rapaziada, basicamente é isso aí em relação ao exército de sombras aqui. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor, decidir como que vocês vão estar fazendo aqui, liberando quais sombras, upando quais sombras e tirando suas dúvidas em relação a esse sistema aqui do jogo. Basicamente o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o gostei e se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos.